Apesar de hoje em dia os filmes de super-herói estarem dominando os cinemas e a cultura pop, para mim Star Wars vai ser sempre a maior franquia nerd de todas. Eu tenho um carinho muito grande por esse universo fantástico. E apesar de tropeçar ali nos caminhos, principalmente com esse final desastroso do episódio 9, Star Wars está se reerguendo e passando por uma nova fase que eu não consigo deixar de me empolgar com cada novidade que eles anunciam, com as séries, os novos filmes e tudo mais. É realmente tempos maravilhosos para ser fã de Star Wars. E aproveitando todo esse embalo que está tendo com a série do Boba Fett, do Mandaloriano, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco da importância que Star Wars tem na minha vida e porque eu considero essa a maior saga do cinema. Então, eu tive meu primeiro contato com Star Wars através de um jogo, não foi pelos filmes, olha só. Foi por um jogo de Play 2, um jogo de Lego que tinha. E eu não fazia ideia que era baseado em filmes, não sabia que Star Wars era real, digamos assim. E quando um amigo meu me contou isso, eu fiquei empolgadíssimo para assistir, porque eu adorava, me divertia muito com aqueles jogos. Eu adoro a franquia de jogos Lego. E pedi pra minha mãe me levar até a locadora pra eu assistir esses filmes, sabe? E claro que eu tinha 7, 8 anos de idade, então eu não tinha essa noção da ordem cronológica, de que os filmes antigos vieram primeiro, em que ordem assistir os filmes. Eu só fui pelo primeiro, que tinha o número 1 escrito na capa, então eu comecei por Ameaça Fantasma. Então, por mais que eu reconheça todos os erros da trilogia Prelúdio, eu devo admitir que tem uma memória afetiva ali, um certo carinho nostálgico, porque foi o que me introduziu a Star Wars. E eu devo dizer que conforme com o passar dos tempos, desses últimos tempos aí, os filmes vêm crescendo dentro de mim. Isso com certeza é um efeito do episódio 9, que pra mim é indefensável. Esse filme é o pior de Star Wars, sabe? Até pior que é o segundo. Então, mas eu vejo que ele não é aquele desastre que falam tanto, sabe? Tem coisas muito boas ali, como por exemplo a exploração da política, sabe, pré-império, a questão do Senado ali, as negociações comerciais e tudo mais, como os Jedi tinham que lidar com a política, com a guerra, com a filosofia pacífica deles e tudo mais. Claro que eles exageraram um pouco ali, tinha longas cenas dessas reuniões com o Senado e tudo mais, mas ainda assim vale pela curiosidade para entendermos um pouco mais de como era esse universo antes da ascensão do Império, sabe? Que realmente existia uma certa democracia ali e torna o Império muito mais poderoso, a imagem dele, porque ele destituiu tudo, jogou todas essas políticas por água abaixo. Além disso, também temos o Obi-Wan de Ian McGregor, que é o único bom personagem desses 3 filmes. Eu devo dizer, ele é muito divertido, é carismático, o ator ele manda super bem, sabe? E foi uma visão nova do Obi-Wan. A gente estava acostumado com aquele velho sábio, e aqui temos uma versão um pouco diferente e que é muito bem-vinda. E também temos o grande acerto desses filmes, que é realmente a queda da República e a ascensão do Império. A forma como o Palpatine manipulou a guerra clônica, utilizou uma estratégia brilhante de fazer com que os clones destruíssem a Ordem Jedi, sabe? Tudo isso é realmente incrível e torna aquele personagem que conhecemos em O Retorno de Jedi ainda mais temido, sabe? Alguém amedrontador, porque olha tudo que ele foi capaz de fazer.
Isso sem usar a força, sabe? Ele usava toda aquela dupla personalidade dele, um mestre de manipulação. Realmente isso eu acho que manda bem demais. Mas, para compensar esses acertos, eles falharam naquilo que era o principal objetivo desse filme, a razão deles existirem, que é o desenvolvimento do Anakin em se tornar o maior vilão do cinema, tá ligado? Isso eles falham miseravelmente, porque apesar de ter 3 filmes para contar essa história, tudo acontece de forma apressada e superficial. Algumas viradas de personalidade do Anakin nem sequer fazem sentido narrativamente. E além disso, o ator ele não manda bem, ele carece de carisma, então fica tudo meio decepcionante. Meio não, é completamente decepcionante que eles erraram nisso, sabe? Porque a gente não compra a ideia de que aquele Anakin se tornou aquele Darth Vader, tá ligado? Eu não engulo essa história. Pra mim, fracassou muito, infelizmente. E também tem todo aquele romance chatíssimo com a Padmé. É o pior casal da história, sem química nenhuma. Os dois, a Natalie Portman, ela também estava iniciando a carreira de atriz, então ela não tá muito bem ali também. E nada comparado ao ator que fazendo aqui, que eu esqueci o nome dele, mas assim, não rola química nenhuma. Os diálogos entre eles são terríveis, são mal feitos pra caramba. Brega, aquele brega ruim, sabe? Existe o brega bom e o brega ruim. Aqui é o brega ruim. Tudo nesse casal é errado. Eu sinto tanta vergonha alheia desse casal que o Jar Jar Binks, que é aquele personagem que todo mundo sente vergonha quando aparece, Jar Jar Binks ele é tolerável pra mim, mas esse casal não, é muito vergonhoso. Enfim, tudo isso pra dizer que entre tantas coisas ruins existem coisas boas, sabe? E apesar de eu ter todo esse apelo nostálgico com a trilogia Prelúdio, porque assim, é como se esses filmes fossem a entrada de um parque de diversão, a porta de entrada ali, e dentro tivesse a trilogia clássica, que é o meu parque de diversão, é o que eu mais gosto, é realmente a parte boa do negócio. Mas para entrar no parque eu preciso passar por essa porta, eu passei por essa porta, então é isso. É uma forma de tentar resumir os meus sentimentos com a trilogia Prelúdio. Mas voltando, conforme eu fui crescendo, os filmes antigos, os clássicos, eu fui percebendo que eles eram muito mais interessantes. A história era muito melhor, os personagens eram muito mais cativantes, o visual também era muito mais impactante. Então tudo ali era melhor do que os filmes que eu estava acostumado a ver. E é sobre eles que eu quero falar aqui especificamente nesse vídeo. Eu quero elencar alguns pontos que tornam Star Wars uma obra-prima. Uma das razões por ele ser tão popular, tão importante e impactante na vida de tantas pessoas. A começar pelo visual. Na minha opinião, Star Wars é o filme com a maior identidade visual do cinema. Uma mistura incrível ali de western, sci-fi, com samurais. É belíssimo, desde os figurinos dos personagens, com Darth Vader, por exemplo, sendo o maior exemplo desse primor visual. A roupa dele é incrível. Até as naves. Existe nave mais famosa que a Millennium Falcon? Não, cara, e tudo isso se deve a tecnologia do universo, que é meio retrô, é futurística, mas é retrô também. Então cria-se um charme ali, uma originalidade que não existia no gênero. As naves, por exemplo, elas têm um design que não é plástico, não é limpinho e não é prático, digamos assim. Ele é uma coisa nova, é muito mais interessante
de se assistir e compõe todo aquele universo. Então eu acho que pra mim o visual é algo, é aquele negócio que tu bate o olho e vê que é Star Wars. As raças alienígenas, tudo é incrível. Além disso, temos a mitologia de Star Wars. É um universo riquíssimo. E nesses 3 filmes todo o conceito da força e dos Jedi, isso deixou as pessoas tão fascinadas que criou-se todo um universo expandido além dos filmes. Os fãs ficaram malucos, eles criaram muitas teorias nas cabeças deles, muitas histórias, muitas discussões acontecendo, sabe? Tudo isso ajudou a manter Star Wars vivo na mente das pessoas. É essa mitologia que eles têm da força, dos Jedi, dos Sith, do Império, desse bem contra o mal ali, a questão dos caçadores de recompensa, o submundo do crime, enfim, várias coisinhas ali que são apresentadas por cima, mostra por cima, eles não se aprofundam nisso nos filmes, mas que deixou as pessoas curiosas, intrigadas, a ponto de saber, manter vivo, mesmo depois de tantas décadas. E, além da mitologia, também temos os personagens. O que é uma história sem bons personagens, não é mesmo? Então aqui nós temos o trio principal, que é algo que inclusive faltou na trilogia Prelúdio, um trio de personagens realmente carismáticos, importantes e com personalidades, sabe? Então temos o Luke, que é aquele clássico protagonista da jornada do herói, um Zé Ninguém que tá ali alheio a tudo que está acontecendo, mas tem um chamado para aventura, encontra um cara sábio, um velho ali que treina ele, passa por diversas provocações e até se tornar um grande herói. Ele é tentado pelo caminho o caminho das trevas ali, né? Tem toda a relação com o pai dele também. E bom, ele é um protagonista bem clássico, nada muito uau, mas ele cumpriu o seu papel muito bem. Também temos o Han Solo, que, como diria ela, é um verdadeiro cafajeste. Ele é aquele cara meio malandro, uma espécie de mercenário que parece que está só interessado em dinheiro, mas no fundo ele é um cara bom que quer ajudar a salvar o universo, nesse caso o mundo. E também temos a Leia, que é a principal figura política em Star Wars. Ela é uma líder rebelde, ela é uma mulher que não gosta de depender dos outros para se salvar. Ela quer resolver as coisas do jeito dela, e apesar de ela ter toda aquela questão da objetificação, dela ter sido escrita por homens, para homens também, mas ela ainda assim foi uma quebra de paradigmas. Ela representou uma outra visão de personagens femininas. Então ela tem toda essa importância também, apesar dos pesares. Também temos a dupla clássica C3PO e R2D2, o alívio cômico dos filmes. O C3PO, ele é aquele robô todo certinho, que fala: nossa, esse plano aí não tem chance de dar certo, vai dar tudo errado, a gente vai morrer. O R2 zoando ele por isso, sabe? Ele é muito mais rebelde, com muito mais atitude e coragem. E a gente sabe disso sem nem mesmo ouvir o R2 falar, ou pelo menos entender o que ele fala, o que é outro ponto incrível, sabe? Criar essa empatia por esses personagens robóticos aí, né? Além de termos o maior vilão da história do cinema, o Darth Vader, com a sua presença que nos deixa sem respirar.
apesar dele ser o cara com problema de respiração, quando ele entra em cena, até a gente prende a respiração, como os personagens do filme. Porque ele tem uma presença muito forte, intimidadora, tem toda aquela áurea de terror e de alguém realmente poderoso que está em cena. Então ele tem aquela voz, cara, que é uma voz James Earl Jones, que voz maravilhosa e poderosa. Então é isso, ele rouba a cena, seja lá com quem ele esteja contracenando, a cena vai ser dele. Darth Vader é um personagem incrível, um vilão foda, que tem todo um arco ali trabalhado também. Também temos o Imperador, o Palpatine. Ele, apesar de aparecer só no último filme, de fato, ele é aquela personificação do mal, sabe? A aparência dele também, ele é o mal encarnado, tá ligado? Um vilão bem clássico, assim, de nossa, vou dominar tudo aqui e destruir tudo. E, bom, além dos personagens, outra coisa que torna Star Wars tão vivo na memória das pessoas é a simplicidade da história. Cara, não tem grandes segredos, é a clássica luta do bem contra o mal, luz contra trevas, tudo bem maniqueísta, você sabe exatamente quem são os mocinhos e os vilões da história. Mas, afinal, é um filme para criança. Isso não é demérito algum quando eu falo. É um filme feito para crianças, para vender boneco. Mas que ele ainda consegue trazer uma mensagem muito forte. Sabe, no meio dessa simplicidade toda, existem algumas camadas ali de uma mensagem contra governos autoritários, uma alusão ao nazismo. Os Stormtroopers, por exemplo, eles são uma clara referência à raça superior ariana, essa ideia de superioridade branca e de pureza também, sabe? De que não pode ter ninguém diferente, eles abominam a diferença, por isso que são todos iguais ali. Mas enfim, é um filme divertido, é um filme leve e é um filme bem pipoca, assim, pra tu relaxar, mas ele também não é bobo. Então eu acho que isso faz com que a mensagem seja ainda mais, entra mais na cabeça das pessoas, sabe, por ter essa simplicidade. Então Star Wars é fantástico. Eu não consigo escrever em palavras realmente todo o amor e carinho que eu tenho por essa obra, mas eu tentei elencar aqui alguns pontos que me fazem acreditar, que me fazem gostar tanto desse universo. E eu queria terminar aqui com essa vibe boa e feliz, animada, mas eu preciso de falar algo, além dos pontos positivos aqui, né? Eu preciso falar do ponto negativo de Star Wars, uma coisa que me incomoda e me entristece muito, que são os fãs. Os fãs, eles são a pior coisa de Star Wars. Eles são aqueles nerdolas chatos, preconceituosos, que não podem ver o mínimo de diversidade, que eles já começam a reclamar no Twitter. É genocídio branco, é tudo lacre, é lacrolândia, sabe? Essas coisas assim. Ah, acabaram com a minha infância. Meu Deus, mulher protagonista, o que é isso? O que estão fazendo com Star Wars? Sabe, eu não... me entristece, porque a gente tá vivendo uma época que ser nerd não é mais algo pra se ter vergonha. Não deveria ser, os filmes são os mais populares, sabe? Todo mundo conhece Vingadores, todo mundo gosta dos filmes de super-heróis. Star Wars também tá aí em alta. Mas quando eu vejo que essas pessoas representam o nerd, sua maioria, me entristece, me faz ter vergonha. E é algo que eu não queria sentir, sabe? Eu não vivi nos anos 80 com a questão do bullying contra os nerds e tudo mais, mas eu também não me senti orgulho de gostar dessas coisas. Eu senti uma certa vergonha, e quando começou esses filmes a crescerem, eu me senti mais livre pra me abrir.
em relação a isso, nessa minha personalidade. E esses caras estão estragando tudo, sabe? Eu não aguento mais. Cara, eu falei ali que a história é simples, a mensagem é clara e é fácil de você discernir quem é bom e quem é mal, mas parece que essas pessoas não entendem. Cara, é um negócio assim, é preto no branco e eles ainda assim não entendem aquilo que eles estão consumindo. Parece que eles, quando eles assistem, eles comemoram a destruição da Estrela da Morte, mas no mundo real eles aplaudem a construção dela, tá ligado? Metaforicamente falando, é isso. Eles não entendem aquilo que... Eles não assistiram Star Wars de fato, porque pra agirem desse jeito, sabe? Quando o Finn, por exemplo, foi anunciado como protagonista, né? Uma pessoa negra, cara, nossa, é um negócio triste de ver, sabe? Não deveria ser assim, porque a mensagem é totalmente o oposto disso. Mas enfim, é só uma... Isso aqui é só uma forma de me desabafar essa minha indignação. Mas de forma alguma isso estraga a obra, ou me deixa menos empolgado. Enfim, Star Wars ainda é incrível. É uma saga rica e fantástica. Então eu tenho um carinho muito grande por esse filme, por esses filmes, e sou muito grato por tudo que está acontecendo agora com a franquia sendo reerguida novamente. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido. Você que não assistiu aí, que não conhece Star Wars também, espero que esse vídeo te deixe empolgado para assistir. Vá conhecer Star Wars, por favor. Você não vai se arrepender. Obrigado por assistir, obrigado pela sua presença aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, por favor. E até o próximo vídeo.